Bom dia, vamos falar um pouco aqui de Maria, Mãe de Jesus. Fazer aqui a leitura do texto sagrado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. São Lucas, capítulo 1, versículo 38. A paz do Senhor a todos. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Maria tem seu nome mencionado no Novo Testamento 19 vezes aproximadamente. No Evangelho de Lucas afirma que Maria vivia em Nazaré. Ela estava prometida a José, o carpinteiro, para casar-se com ele. O único que fala do anjo Gabriel, que é enviado por Deus para Maria para anunciar que ela daria à luz a Jesus, ou seja, ao Messias, ao Salvador deste mundo. O Espírito Santo de Deus viria sobre Maria e ela ficaria grávida e ela ia dar à luz ao Salvador do mundo, a Jesus Cristo, ao Messias, que foi profetizado, pelo profeta messiânico, o profeta Isaías, que profetizou a vinda do Messias há mais de 7.000 anos atrás, e entre outros profetas que profetizaram a vinda do Messias, ou seja, do Cristo. E Maria foi escolhida, Maria era uma mulher virtuosa, assim como outras mulheres na Bíblia Sagrada eram mulheres bem-aventuradas, assim como Débora, como Ruth, como Esther, e entre outras mulheres, Isabel, prima de Maria. Outras referências de um conjunto de forma fundamental de que as Escrituras foram a informação de que Maria, mãe de Jesus, ela não só teve Jesus, foi o Espírito Santo de Deus que concebeu que ela ficasse grávida do Salvador do mundo, mas Maria teve outros filhos, Está na carta de Tiago, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Maria teve ainda mais 4 filhos. Quais são esses 4 filhos? Tiago, José, Judas e Simão. Ela viveu, segundo alguns historiadores, estudiosos das Sagradas Escrituras e teólogos, ela viveu cerca de 50 anos. E no Evangelho de João, nos afirma que naquela época, naquele período, o povo judeu era normal uma mulher engravidar nos seus 14 anos para 15 anos e seus 16 anos, ela já ser uma mulher casada, Ela já ter seu esposo, ela já ter sua família. Maria era uma mulher bem-aventurada, ela conhecia as Sagradas Escrituras, ela era uma mulher reta, íntegra, temente ao Senhor, ela conhecia a palavra, ela conhecia os salmos, ela prestava cultos a Deus, a Jeová. E Jesus teve, como eu falei aqui no vídeo, teve mais 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. O livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, fala sobre Maria. Vamos dar uma olhada aqui. Isaías 7,14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7,14. Vamos lá. Isaías 7,14. Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, prosseguindo aqui. No livro do profeta Oséias, vamos dar uma olhada aqui no livro do profeta Oséias e vamos fazer a leitura aqui do que vos fala a respeito. Profeta Oséias, Oséias 6:3, capítulo 6 do livro do profeta Oséias, versículo 3. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então, vamos agora aqui para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Dr. São Lucas, capítulo 1, versículo 27. Vamos ver que a palavra de Deus nos fala. E uma virgem despojada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Ela era da linhagem de Davi, né? E ela estava já predestinada para ser mulher de José, né? O carpinteiro. Mas quem iria dar, ela iria dar a luz ao Messias, ou seja, ao Cristo, a Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então o anjo do Senhor lhe disse isso e ela foi escolhida. Por quê? Porque ela era uma mulher bem-aventurada, ela era uma mulher reta, íntegra, era uma mulher que conhecia os mandamentos, os estatutos, os preceitos, as ordenanças de Deus e os decretos, e ela é uma mulher bem-aventurada e devemos ter respeito para com a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus. Louvado seja Deus. Então, vamos agora aqui para o primeiro, voltando aqui, primeiro Evangelho. Vamos aqui para o Evangelho do Dr. São Lucas, capítulo 1, do versículo 11, do versículo 19 ao versículo 26. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Versículo 24. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem despojada por certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem
chamava-se Maria. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, dizendo: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, o ouviu esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31 diante. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, ou seja, um reinado perpétuo. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ela ainda não tinha coabitado com José. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, vendo este já o 6º mês para aquele que dizia ser estéril. Versículo 37 de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 38. Então disse Maria: Aqui está a tua serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então é isso, meus amados irmãos. Que possamos ter a plena convicção de que esta mulher, Maria, mãe de Jesus, ela foi escolhida por Deus para que ela desse a luz ao Salvador deste mundo. Vamos agora aqui para o Cântico de Maria, mesmo capítulo 1 de Lucas, versículo 46 em diante. Tem como epígrafe do texto o Cântico de Maria, versículo 46 em diante. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que o teme. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no seu coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos aqui para a Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus 3, 13 e 8. Jesus Cristo ontem e hoje e é o mesmo e será para sempre. Nosso Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para todo sempre. Salmos de número 28, versículo 3. Salmos de número 28, versículo 3. Salmos 28, versículo 3. Versículo 3. Versículo 3. Salmo de número 28, versículo 3.
Não me arraste como os ímpios, como que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Maria era uma mulher reta e íntegra. Ela não era soberba, não era grandiosa, ela era uma mulher simples. Assim devemos ser, né? Como diversos personagens da Bíblia Sagrada eram homens de Deus, né? Abraão, né? Um homem rico, um homem de posses, porém muito simples. Ló também, né? Ló quer dizer mirra, né? Era um homem rico em gado, ouro, prata. Abraão também, né? Rico em posses, gado, ouro, prata, né? Jó, né? Homem que quer dizer Jó, voltado para Deus, muito rico, farto, né? Davi também, um homem rico, pai de Salomão, né? Rei de Israel, né? O rei Davi, um homem valente, um homem de guerra, um salmista, né? Um compositor. Salomão, né? Ele pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu muito mais do que sabedoria, deu riquezas ele, né? Ele edificou o templo, edificou a sua casa, né? Então, vamos aqui para a primeira carta de Pedro, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 4. Vamos ver aqui o que vos fala. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, um homem interior de coração unido e incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A humildade, né? Devemos sempre buscar a humildade. A soberba procede à ruína. O coração altivo e a soberba traz malefícios para o homem, né? Deus aborrece aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 3. Carta aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus transforma nosso caráter, Deus molda, Deus lapida, né? E Deus restaura, Deus tira a soberba, tira o coração altivo, né? E faz o servo de Deus ser uma pessoa mais humilde, né? O espírito de mansidão, ter sabedoria, ter prudência, à luz das Sagradas Escrituras, né? Salmo 28, versículo 3. Salmo de número 28, versículo 3. Salmos de número 28, versículo 3. Vamos ver aqui o que vos fala. Não me arraste com os ímpios, com que praticam a iniquidade, com os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade.
Vamos aqui para Salmos de número 13, verso 8. Salmos de número 13, verso 8. Salmos de número 13, verso 8. Versículo 8. Cantarei ao Senhor, porquanto tem feito muito bem. Agora vamos para o Salmo de número 3, versículo 8. Salmo de número 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então é o Senhor que é o provedor de todas as coisas, assim como o Senhor prometeu a Maria, que era uma mulher reta e íntegra e temente aos estatutos de Deus, às ordenanças. Ele prometeu para mim e para você também. E ela deu a luz ao nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos dar vida e vida eterna e vida em abundância. Ele é o Salvador de vossas vidas, Ele é o nosso Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Então, assim como eu falei no início do vídeo, assim como Débora, Esther, Ruth, foram mulheres bem-aventuradas, Ana, mãe de Samuel, do profeta e sacerdote Samuel, que ungiu o rei Davi, eram mulheres bem-aventuradas, mulheres retas, íntegras e tementes ao nosso Deus. Maria também teve todas essas virtudes e todas essas qualidades, Então devemos sempre, não devemos adorar Maria, mas devemos saber que Maria, sim, foi uma mulher bem-aventurada e foi escolhida por Deus para trazer o Salvador a esta terra, o Messias, ou seja, o Cristo. Louvado seja Deus, que possamos ter um dia abençoado na santa e gloriosa presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.